Próxima palestra é sobre o tema transfusão de hemocomponentes, o que o clínico precisa saber. A gente chamou a expert no tema, Simone Gonçalves, para falar com vocês. A Simone ela é formada pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP, fez residência em clínica médica pela mesma instituição, tem especialização em clínica médica pela Unisa, fez doutorado pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP também, foi docente da Faculdade de Medicina Veterinária da Unisa, é responsável pela seção de hematologia e hemoterapia no livro Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos, coordenadora de curso de pós-graduação de hematologia e diretora do Pet Care Hemovet. Si, obrigada por aceitar nosso convite. Boa palestra. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a presença de vocês. Eu espero aí atender as expectativas, né? E aí passar para vocês o que temos, que nos deixa muito orgulhosos, né, da evolução nessas áreas. Principalmente a hemoterapia evoluiu muito nos últimos anos aqui no Brasil. Né? Quando eu iniciei não tinha banco de sangue, né? Nós fomos pioneiros e hoje a gente tem mais que 100 bancos de sangue no Brasil. Né? Então a gente tem um grupo, tem uma associação, essa associação se reúne com vários especialistas, a gente sempre está reciclando, debatendo como a gente está fazendo hoje, tirando as dúvidas, né? E trazendo aí as informações mais padronizadas para os clínicos, que eu também sou clínica, eu sei os desafios que vocês enfrentam no dia a dia, diante de emergências, a gente tenta fazer o melhor, né, mas nem sempre a gente consegue, mas o mais importante é saber que existem as ferramentas, né, mais assertivas para a gente salvar nosso paciente. Né? Então, vamos lá. Bem, o que o clínico precisa saber? Os grupos sanguíneos de cães e gatos, então eu vou mostrar o porquê, né, desse conhecimento básico, né, as implicações que envolve nesse paciente quando ele se agrava, caso a gente não faça uma tipagem ou uma avaliação melhor desse tipo sanguíneo, principalmente do felino. Né, os critérios para a seleção do doador. Hoje tem bancos de sangue, né, como nós no Hemovet, mas algumas situações vocês podem se deparar com uma seleção de um doador numa emergência, então é importante saber e nos ajudar também a captar doadores. Né? Então a gente tem uma série de benefícios proporcionados por esse doador, que são exames de cortesia, né? E que vocês clínicos podem nos ajudar, né? Falar, falta sangue, né? Então a gente consegue, aí, com a ajuda de vocês, melhorar essa captação de doadores. Indicações dos hemocomponentes, e hoje a gente tem um avanço aí até em relação ao concentrado de hemácia, que eu vou mostrar para vocês, e a monitoração transfusional. Então, os grupos sanguíneos de cães, eles envolvem, né, eles têm uma particularidade diferente de humanos e dos felinos. Ele envolve uma gama aí de um grupo que chama DEA, tá? Então, é uma sigla em inglês, antígeno eritrocitário canino. O principal, né, o principal desse grupo é o DEA1. Então, vocês guardem aí o DEA1, que é, né, a única forma da gente realizar a tipagem no cão para DEA1. Apesar da gente ter, nesse grupo aqui, 7 tipos sanguíneos, então tem DEA1, DEA3, DEA5, DEA7, 1 é o mais importante porque é onde a gente tem maior documentação de reação transfusional hemolítica, aquela reação que a gente tem que prevenir no nosso paciente, porque vai hemolizar e ele vem a óbito. Então, é ele que tem a maior implicância. E o que determina o tipo sanguíneo do cão, ou do gato, ou o nosso? São moléculas na superfície da hemácia, que são glicolipídios, glicoproteínas, que têm determinadas características e que vai, né, classificar aquele grupo sanguíneo. Para facilitar, né, no dia a dia, tanto em humanos como na veterinária, o ideal é que seriam kits. Só que para confeccionar kits para todos os tipos sanguíneos de cão não é possível, porque o cão ele pode ser positivo, né, ter essas moléculas na superfície da hemácia para mais de um tipo sanguíneo. Então, não consegue-se assim, confeccionar kits
para a gente determinar todos os tipos sanguíneos no cão. Mas o DEA1 já nos direciona, eu vou mostrar para vocês. O tipo Down, né, é um outro tipo, foi descoberto no Dálmata, né? Então, conforme foi tendo os estudos, aí os avanços dos estudos, além desse grupo DEA, né, foi descoberto um antígeno novo na superfície da hemácia, e a primeira raça que foi descoberta foi no Dálmata, então denominaram o tipo Down. Em 2016, descobriram outros 2 tipos sanguíneos, que é o CAI1 e CAI2, só que ainda não se sabe ainda a implicância, né, a importância clínica desses 2 tipos sanguíneos. Então, houve um avanço aí nesses últimos 5 anos na determinação de tipos sanguíneos. Tudo isso para mostrar para vocês o quê? É importante fazer um teste de compatibilidade na primeira transfusão no cão? Sim, né? Então, mas a maioria das vezes que eu faço dá compatível. Né? E por que dá compatível? Né? Porque o cão, diferente do gato, diferente de nós humanos, eles não têm, né, para o principal tipo sanguíneo, que é o DEA1, ele não tem anticorpos naturais ainda. Só que saiu um estudo em 2016 mostrando que 17% dos cães pode sim ter anticorpos naturais sem nunca ter sido sensibilizado para DEA1. Quer dizer, ele pode ter reação hemolítica na primeira transfusão. 17% é um número até que razoável, né? E aí a gente tem que pensar que se acontecer uma hemólise ali no meu paciente, vai ser 100%, é óbito. Não tem como recuperar esse paciente com uma hemólise em consequência de incompatibilidade de tipo sanguíneo. Então, quando a gente faz uma transfusão, né, no cão, esses anticorpos contra o anti-DEA1, caso ele não tenha, vão se formar em torno de 15 a 20 dias. Por isso que numa segunda transfusão, né, aí você pode ter um impacto maior, né, se não fizer teste desse paciente vir a óbito, porque ele pode ter sido transfundido com um doador que é DEA1, que a maioria é positivo aqui para DEA1 dos nossos doadores, né? Então, as raças que a gente tem na rotina, que são doadores, né? O Golden, 100% praticamente dos Goldens é DEA1 positivo. Labrador também, Rottweiler. Os que são negativos, pastor alemão, né? Uma probabilidade maior, Pitbull, né? American Bully, né? Essas raças. Então, tem uma probabilidade de ser negativo, né? Então, DEA1 negativo. E aí, se a gente pegar, né, a maioria das transfusões numa primeira, desses doadores, que não, praticamente 80% do nosso banco de sangue é com o Golden, né? Da raça Golden, eles vão ser DEA1 positivo. Se eu transfundir para um paciente que não tem esse antígeno na superfície da hemácia, que é um receptor DEA1 negativo, ele vai ser sensibilizado, né, com esse antígeno, vai produzir anticorpos, se ele já não tiver naturalmente, então tem uma porcentagem pequena, mas que tem, né, e aí ele vai formar esses anticorpos. E aí muitos perguntam para mim assim, não pode usar o primeiro doador, né, na segunda transfusão, porque ele foi tão bem na primeira? Então, se for um DEA1 positivo para um negativo, ele foi sensibilizado, vai formar anticorpo e vai ter uma reação hemolítica, caso não identifique no teste, né? Então, é super importante, e hoje a gente vê muito mais ainda, diante de anemias hemolíticas, muito comum, né, nessas raças pequenas, que a gente atende muita anemia hemolítica, fazer, se possível, né, principalmente na situação de emergência, a tipagem e o teste de compatibilidade. Por quê? O que a gente vê mais em situações de emergência complicando é que o paciente vai precisar de outras transfusões, né, ou porque tem hipoplasia de medula, ou anemia hemolítica, faz uma primeira transfusão na emergência e depois o clínico fala, eu gostaria de tipar. Por que
que não vai dar para tipar depois da primeira transfusão? Por que a gente tem que tipar antes? Já pega, né? Já tenta conversar com o tutor, né? De fazer a tipagem, o teste, antes de transfundir. Porque, senão, eu vou tipar as hemácias do doador, que vão estar circulantes. Né? Então, quanto tempo depois eu vou precisar esperar, após uma transfusão, para conseguir confiar nessa tipagem? Né? Seja ela de cão e de gato, a gente vai falar do gato daqui a pouco. Os autores falam, eu trouxe a vida média das hemácias transfundidas, 30 dias. Né? Até essas hemácias circulantes do doador saírem da circulação. Isso foi uma discussão também num grupo, e em humanos tem que esperar 120 dias, né, para confiar na tipagem pós-transfusional. Então, hoje a gente vê, né, os pacientes com comorbidades, os tutores assim, avançando muito, né, tanto na parte financeira como também emocional, para salvar esses pacientes. Ele fica muito tempo internado, só que a gente tem que se cercar desses problemas, né, porque ao identificar um DEA1 negativo no receptor, o banco de sangue, né, no nosso caso, pode entrar em contato com a gente tem um estoque de doadores DEA negativo às bolsas coletadas, que a gente destina, já que é raro, né, o DEA negativo, para esses pacientes que são DEA negativo. E aí, com isso, eu vou evitar, sabe aquele problema? Só dá incompatível na bolsa, incompatível. É porque a gente errou nesse processo inicial, né, de tipagem, teste de compatibilidade e tudo mais. Né? E por que agora a gente está mais voltado para isso? Porque o Shih Tzu, quase não é comum, né? O Shih Tzu é DEA negativo, né, em 50% da raça. Então, os pequenininhos são os doadores, que eu preciso de doador DEA negativo? Não. Mas os pequenininhos, que tem mais anemias, né, quase não tem anemia hemolítica, não tem problema nenhum, Shih Tzu, né? Precisa, né, a maioria, né, grande parte deles é DEA negativo. Então, a gente está fazendo aí uma campanha, né, para conscientização em relação à importância da tipagem sanguínea, que é que vocês clínicos que vão atender, principalmente esse paciente inicial grave, antes de ir para a hemato, antes de ir para a internação, vocês que vão estar atendendo esse paciente no primeiro momento, já pode adiantar. Aí o processo, a tipagem é fácil de ser realizada hoje, né? E vou mostrar para vocês também. E aí, os estudos foram avançando, né, de realização de identificação de tipos sanguíneos, e eles perceberam também a importância do tipo Down. Só que o tipo Down a gente não consegue tipar, né? Esses estudos nos ajudam até para ter conhecimento da raça, né? Mas Down negativo a gente tem em Doberman, Dálmata e Shih Tzu. Tá? Uma porcentagem de Shih Tzu 57%, Dálmata 42%. E Down positivo quer dizer, doador, volto no doador de novo, o Golden Labrador, ele é positivo para DEA1, então tem um antígeno. Para Down, então ele vai sensibilizar o que não tem essa molécula e ele vai produzir anticorpo. A gente sente a necessidade, ele está falando de imunofenotipagem de bolsas de sangue, porque tanto em cachorros como em humanos, principalmente os que são mais transfundidos, eles começam a formar haloanticorpos contra diferentes antígenos na superfície das hemácias. E aí a gente precisava saber uma bolsa mais compatível negativa para esses anticorpos. Mas na veterinária a gente ainda não consegue fazer isso. Né? Quem sabe um dia. Porque, olha, tem tantos tipos sanguíneos, a gente só consegue tipar um. Né? Por exemplo, a gente tem, já que você também tem um conhecimento, né, de humanos que daí avança mais, aqui, olha, nessa tabelinha é sobre o DEA. O DEA, por exemplo, 7, né, e o DEA 3, eles provocam reação hemolítica tardia, que é aquela transfusão que você faz, aumenta um hematócrito, a hemoglobina para o que você desejou, né, aquele alvo, só que teve aquela hemólise ao longo de 3 a 5 dias. Então, seriam tipos sanguíneos também importantes da gente saber, né, se esse paciente, se esse receptor ele tem. Porque o DEA3 e o DEA7 têm ocorrência de anticorpos naturais no cão. Diferente do DEA1
né, que a maioria vai ser sensibilizado. Mas o DEA 3 e 7, tá? Geralmente tem anticorpos naturais. Então, vai ter essa hemólise mais tardia. Tá? Então, qual que é o perfil, né? Nos Estados Unidos, é lógico que eles têm vantagens. A maior parte dos doadores é o Greyhound. Então, se vocês tiverem curiosidade de acessar bancos de sangue veterinários americanos, sempre vai ter um Greyhound. É uma raça popular e ele é DEA o quê? Negativo. O nosso, que chegou mais perto, é o pastor. Mas qual que é a diferença? O Greyhound ele é um cão dócil, calmo, uma veia jugular maravilhosa, né? Sem pelo. Então, é fácil de coletar, né? A gente não ceda doadores, né? Nem cão, nem o gato só com o orfanol. Cão, a gente não ceda. Ótimo, perfeito. Mas é para eles. O nosso é aqui, o pastor agitado, né? Ele é um pouquinho mais difícil da gente conseguir a bolsa, tem poucos exemplares. Então, nossa realidade é aqui, o bonitão, né? O Golden, o Labrador, lindos, né? Muito fáceis também, né? Na parte de doação, colaborativos, só que são positivos, tipo sanguíneo, né? Então, lembrar disso que a gente vai estar sensibilizando, na maioria das vezes, o nosso paciente, tá? Se ele for DEA negativo. Porque a nossa realidade é sempre mais desafiadora, né? O brasileirão, bem... E o que a gente tem de bom, né? E a gente tem outras marcas de tipagem no mercado, mas não é porque, né? A gente está aqui no Texa, no grupo, mas eu já testei os outros kits, mas esse é o melhor, o Alvédia, para fazer a tipagem, é o que dá menos erro de interpretação, né? E agora tem, né, depois a Arminda pode falar, tem lá uma facilidade de eletrônica para diminuir os erros de interpretação visual do teste, né? Então, vem junto aí com o kit. Então, a gente consegue determinar, fazer essa tipagem tanto para cão como para gato, tá? Fácil, né, de ser utilizado e a gente tem de rotina, tá? É rotineiro. Pediu tipagem, a gente consegue fazer, o resultado é rápido, tá? Então, qual que é, né, o raciocínio em relação à parte de tipagem sanguínea? Um doador DEA negativo, ele pode doar para o receptor negativo ou positivo, porque ele não tem o antígeno na hemácia. Então, ok, não vai sensibilizar, pode ir para positivo para negativo. Só que a gente reserva ele, como a gente tem escasso, né, bolsas de sangue escassa, sempre para o negativo. Então, a gente precisa saber se a gente está com o paciente negativo. E o positivo, ideal que seja só transfundido por positivo. Tá? Então, a gente consegue fazer aí as tipagens sanguíneas, né, de rotina. Triagem do doador, a gente fez aí uma padronização da Associação Brasileira de Hematologia e Medicina Transfusional. Então, já é uma padronização nossa, já tem nota no nosso site sobre isso, porque varia um pouco na literatura, mas nós padronizamos a partir de 27, idade 1 a 8 anos, hematócrito 40, e a gente ampliou, mas isso é uma particularidade nossa do Hemovet, né, junto ao grupo, ampliamos o painel de pesquisa de hemoparasitas, né, e doenças transmitidas por vetores. Então, eles são negativos para Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, Hepatosum, Girofilaria, Leishmania, Mycoplasma e Brucella, com diferentes metodologias sorológicas e PCR inerente a cada patógeno aí, tá? Então, eu esqueci seu nome, desculpa. O Márcio estava falando, né? Da negligenciação de doenças. O doador é super importante, porque com que a gente pega leishmania sintomático, né, nessa triagem, né? Principalmente sorológica para leishmania. Ehrlichia também, né? Já pegamos micoplasma. Agora que a gente ampliou, hepatosum. Então, é muito importante a gente, né, ter essa consciência, né, de que uma transfusão pode transmitir vários patógenos, já que eles já estão mais, né,
globalizados, digamos assim, os animais viajam muito, e aí a gente pode agravar esse paciente com mais patógeno de difícil diagnóstico, né? Vocês viram lá o desafio da leishmania. A gente vai ver o desafio da Ehrlichia, né? E aí a gente muitas vezes está agravando, essa anemia está agravando pós-transfusional e você acha que tem outra doença e pode ser uma doença transmitida pela transfusão. Tá? Então, quando a gente ampliou esse painel, a gente começou a detectar doenças, né, que a gente não fazia ainda, né, a pesquisa, e achava que não existia com tanta frequência. Tá? Eles podem doar 450 ml de sangue a cada 3 meses, 20 ml por quilo, e a tipagem sanguínea para DA1, que é a possibilidade que a gente consegue fazer. Tá? E os felinos? Os felinos, eles têm 3 tipos sanguíneos. É mais fácil o entendimento, porque é muito parecido até com os nossos. Então, nós temos aqui o antígeno A, que é o alantígeno N-glicolil-neuramínico. Né? O B, N-acetil-neuramínico. Né? E o AB, ele tem ambos os antígenos. Qual que é a particularidade dos felinos? Eles sim têm anticorpos naturais. Então, o gato não tem essa história de ser sensibilizado para tipo A ou B. Ele já tem. Então, o gato tipo A, ele já tem aloanticorpos tipo B, né? Então, contra o tipo sanguíneo oposto. O B tem anti-A. E o AB, como tem os 2 antígenos, ele não tem, né, anticorpos. Quais são os mais comuns? O mais comum para nós, tá, é o A. Então, a maioria dos doadores receptores são A. Então, 80%, né, 90% é A. Segundo os estudos, tá? Tanto nacionais como mundiais. Uma parte, né, uns 5% é B. Mas quando tem o B, é uma complicação, porque a gente tem poucos doadores Bs, né? E o receptor B, ele pode vir a óbito com 1 ml de sangue A. Né? 1 ml. Então, o gato, se você fizer uma transfusão, né, sem uma tipagem ou sem um teste de compatibilidade, você vem a óbito na primeira transfusão, com certeza. Tá? Então, e o dono de gato, ele é consciente. Se você propor para ele, e eu falo, propor não é propor na emergência, propor na rotina de vocês. Vamos tipar o gato? É uma vez, que nem o nosso. Sabe, CA, CB. Hoje a gente já tem muitos gatos de raça mestiços, persa, né? Peguei Maine Coon, que Maine Coon geralmente é A, mas a gente teve casos B. Então, propor de tipar, né, o gato, que daí a gente já fica sabendo no cadastro dele se ele é B, e um dia, se ele precisar, né, a gente já não tem aquela dificuldade de achar. Por quê? No banco de sangue, a gente só vai ter estoque de tipo sanguíneo A. E por que eu não tenho o B? Porque o B ele vai aparecer esporadicamente. Já tive estoque do B, só que venceu a bolsa do B. No dia seguinte que vence, aparece o quê? O receptor B. E o gatinho, né, a gente teve que descartar a bolsa. Então, todos os bancos de sangue trabalham assim. Infelizmente, a gente não deixa em estoque, porque a gente tem 3, 4 doadores B só. É por isso que a gente precisa também da ajuda de vocês para a captação de doadores, até mesmo para a gente ampliar esses doadores B quando estiver na emergência, né? Porque o B só pode receber do B. Tá? O A do A, tá? E o AB, vou passar aqui um pouquinho, depois a gente já volta, tá? O AB, né, a gente vai ver que ele pode receber do AB e do A. Por quê? O tipo A, ele tem anticorpos anti-B fracos e de baixo título. Tá? Então, ele tem anticorpos, né, anti-B, só que são, né, mais fracos. Né? Então, quer dizer, vai ter uma hemólise, mas não tão intensa. Já o tipo B, ele tem anti-A, com altas concentrações de IgM, principalmente, que são, né, que provoca aquela hemólise, geralmente intravascular. Tá? Por isso que o tipo B, se ele receber 1 ml do tipo A, ele vem a óbito.
E o AB não tem anticorpos, né? Nem para anti-A, nem anti-B. Só que o AB, o B é raro, doador. AB não tem nenhum. Nenhum. Nenhum desses anos todos, mas receptor aparece, né? Aparece o AB, só que ele é fácil de resolver, né? Porque como ele não tem anticorpo nem para A, nem para B, teoricamente ele pode receber do A ou do B. Mas por que a literatura sugere ele receber do A? Porque na hora que eu faço uma transfusão, eu posso fazer de concentrado de hemácia ou de sangue total. O sangue total ele vai ter um plasma do A, que vai ter um pouquinho de anti-B. E aí, na hora que transfunde, pode levar uma hemólisezinha, né? Então, para evitar isso, né, a gente usa já até o concentrado de hemácia, a gente remove o plasma, e é melhor, né, o AB receber do A. Então, esse esqueminha aqui é o clássico, né? Doador A para receptor A, o AB, se tivesse, né, o AB, né, e o B só do B. Tá? Então, o AB, se vocês tiverem um gatinho, né, é mais raro também, é o mais raro de todos, ele pode receber do A. Tá? E aí, para complicar mais um pouquinho, esse Guidelines foi publicado, e aí vem a história dos haloanticorpos, né, e até a descoberta de mais tipos sanguíneos. Eu tenho 2 gatos A, um doador e um receptor. Precisa do teste, já que eu tipei? Precisa. Por quê? Porque fazem pesquisas, descobrindo as coisas. Então, olha aqui. Ó. Descobriram, né, mais 5 tipos sanguíneos. Então, quer dizer, além do grupo AB, né, uma época chamaram de MIC, agora colocaram o MIC no meio desse grupo aí, que estão investigando. Então, são mais 5 antígenos eritrocitários e viram que 7% de gatos receptor A e doador A são incompatíveis no teste. Então, a gente vivencia isso também. Então, além da gente fazer a tipagem, a gente faz o teste de compatibilidade para tentar identificar. E aí, né, a gente não consegue saber que tipo sanguíneo que é, né, que o teste ele é inespecífico, os anticorpos, para identificar, né, se esse gato, esse doador e esse receptor são compatíveis. Então, a gente, além da tipagem, a gente faz o teste de compatibilidade. O ideal era fazer para o B também, é que o B, às vezes, a gente consegue só uma bolsa, né? Então, pode ser que isso aconteça com o B. A gente tem publicações, né, de incompatibilidade entre As, que pode acontecer também, tá? Por conta da descoberta desses novos tipos sanguíneos. Então, o kit de tipagem sanguínea também da Alved, é comercializado pelo Texa. Tá? E os doadores, também, né, nós padronizamos aí com as diretrizes nacionais, 1 a 7 anos de idade, peso mínimo de 4 a 5 quilos, hematócrito 35, o desejável é 40. Aonde eles barram na triagem? A ureia e a creatinina. Gato, né, renal, né? Então, ele está lindo, maravilhoso, mas parece que ele vai doar sangue e a creatina sobe um pouquinho. Né? Aí não dá para doar o sangue. Né? Negativos para leucemia felina e imunodeficiência felina, tanto DNA proviral como ELISA. Tá? Então, a gente faz as 2 metodologias, micoplasma, e estendemos aí para Bartonella também, atualizando aí novos guidelines. E eles podem doar 11 a 13 ml por quilo a cada 3 meses, tipagem sanguínea também. Tudo isso é gratuito para o doador. Nos ajudem, por favor, tá? É gratuito. Então, a gente consegue fazer um check-up e se der positivo para a doença, a gente volta o caso para vocês tratarem, tá? Esse doador. Então, a gente consegue fazer uma triagem, né? Então, eles ganham a tipagem, todas essas PCRs, as sorologias, o cão e o gato, é totalmente gratuito. Caso dê positivo, a gente absorve os custos, mesmo ele não doando bolsa, tá? E aí vem né, o tema da palestra propriamente dito, que são os hemocomponentes. Então, a gente tem hemocomponentes, concentrado de hemácia e plasma fresco congelado para cães e gatos, concentrado de plaqueta apenas cães. Não tem padronização nem mundial para concentrado de plaqueta em gato. Tá? E crio precipitado, que a gente vai falar um pouquinho também, só para cães. Então, vamos entrar aí
Concentrado de hemácia, como vocês já conhecem, né? É indicado para anemia normovolêmica. E o tempo de estocagem e o volume e a diluição varia com o anticoagulante, que aqui, assim, a gente teve um avanço, né? Qual que é o avanço que a gente teve? A maior parte das bolsas do mercado trabalham, e a gente trabalhava também, com CPDA1, né? Que é um anticoagulante, que é citrato, destrose, fosfato, adenina, que são, né, os alimentos, né, os nutrientes para manter o metabolismo eritrocitário, né, in vitro. Tá? E aí, a estocagem era 21 dias, né? É 21 dias, porque quando trabalha com esse anticoagulante ainda é. A proporção que a gente usa 10 ml por quilo para elevar em 10% o hematócrito. E precisa, né, pelo menos a literatura recomenda, diluir com solução fisiológica antes do uso, porque o hematócrito da bolsa é 70%, é muito alto, pode levar a tromboembolismo. Isso corre o risco de contaminar. Né? Qual o avanço que a gente teve? A gente atualmente trabalha com CPD sagmanitol. O sagmanitol deixa as hemácias mais felizes, então elas vivem mais alegres, tá? Estocagem de 30 a 37 dias, então a gente ampliou a estocagem. Né? A proporção, porque esse manitol é um diluente, né, um aditivo, então ele dilui a bolsa. Então a proporção é um pouco maior, 15 ml por quilo para elevar em 10% hematócrito, e não precisa diluir. Ah, mas como que eu vou saber se é um ou outro? Não precisa saber nada, a gente já põe a etiqueta na bolsa do anticoagulante, não precisa diluir, já vai todas as informações na bolsa de sangue, tá? Então, isso é uma parte técnica para vocês saberem dessa diferença, tal, mas a gente não, né, são muitos detalhes que eu sei que no dia a dia é mais relacionado ao pessoal da hemoterapia. Isso é um grande avanço, porque a gente viu uma diminuição grande de reações transfusionais, o pessoal tem relatado, a gente também faz transfusão e percebe. Sabe aquelas reações inflamatórias, angedema? Com o sagmanitol praticamente não tem mais. Vocês vão ver que a pré-medicação caiu por terra também, do último guidelines, eu vou mostrar para vocês. Dexametasona, antihistamínico, não serve para nada. Então, o que a gente viu? Usando, né, um anticoagulante melhor, a gente evita reações inflamatórias no paciente. Então, a gente viu um grande avanço aí também na parte prática, tá? E o que é, de novo, então assim, ó, com a medicina, leucorredução. Né? Então, o que a gente tem hoje? Os pacientes com comorbidades, quase nenhuma, né? Cardiopata, nefropata, né? Esse inflamatório intestinal, que agora mudou o nome, né? Linfocite, plasmocite, tudo inflamado. Então, a gente tem visto na necessidade da veterinária também de evoluir, né? Retirando o que provoca reação nessas transfusões. E essas reações, às vezes, são aparentes e, às vezes, não. Inflama, e a gente vê só um agravamento do quadro clínico da doença de base. Mas, né, a gente acaba não percebendo, né, que a gente está agravando. Né? A gente acha que só está tendo reação apenas se tiver angedema, urticária, aumento de temperatura. E não, tá? Você pode ter uma inflamação de forma mais molecular, digamos assim. Então, o que a gente faz? O banco de sangue ele tem um concentrado de hemácia estocado, né, que chama leucorreduzido, porque a gente tem que usar um filtro para remover os leucócitos antes de estocar. Tá? Por exemplo, o Einstein já trabalha com 100% do estoque dele leucorreduzido. É um sonho. Né? Então, o ideal mesmo é a gente filtrar todos. Mas esse filtro ele encarece a bolsa de sangue. Né? Então, ainda é uma bolsa de sangue um pouco mais cara, né? Um custo maior. A gente não consegue fazer em todo o estoque. Mas a gente já tem esse hemocomponente, a gente usa muito em anemia hemolítica. Por exemplo, ou para paciente de terapia intensiva, ou doença renal. Eu vou listar aqui para vocês. Então, a gente retira os leucócitos, porque o leucócito, ao longo da armazenagem, ele vai liberando citocinas, que vai acumulando na bolsa. E aí provoca um processo inflamatório. Tá? Então, nós temos disponíveis o leucorreduzido. Então, remoção de leucócitos para estocagem,
diminui as lesões de armazenagem ao longo da estocagem, que é provocada por citocina, né? Diminuição do metabolismo eritrocitário, então evita que isso seja mais acelerado. Previne reações não hemolíticas febris e alimunes. E diminui, né, lactato, hemólise e citocinas ao longo da armazenagem. Então, aqui tem estudos em cães mostrando o efeito da leucorredução, diminuição das interleucinas em bolsas de sangue estocadas. Tá? Então, a gente tem esses estudos comprovando. E as indicações do leucorreduzido seriam anemias hemolítica imunomediada, sepse, todos os críticos, né? Pancreatite, enteropatias, oncológicos, doença renal, hepatopates. Então, esses são os que mais se beneficiariam, tá, de um leucorreduzido. Gatos nós temos, né, concentrado de hemácia e plasma fresco, congelado. O volume de sangue para gato, né, a gente tem a fórmula clássica, né, que seria o peso, né, 70, que é a volemia do gato, né, 70 ml por quilo, hematócrito desejado, menos hematócrito do paciente e hematócrito do concentrado de hemácia que vem na etiqueta da bolsa. Porém, para gato, geralmente a gente consegue uma bolsa, né? Difícil, né? 2 bolsas de gato, já é difícil uma. Então, a gente tem uma proporção prática que a literatura sugere que uma bolsa de sangue total de 50 ml elevará o hematócrito do receptor em torno de 5%, se for um gato de 5 quilos. E o concentrado de hemácia, 10%. Como a gente trabalha com concentrado de hemácia hoje, então a gente já sabe que um gato anêmico vai elevar em torno de 10%. Então, se ele está com 10, vai para 20%, né, com uma bolsa. Então, essa é a regrinha que a gente acaba fazendo. Então, hemoglobina, né? Qual a indicação de transfusão em termos de gatilho? Não existe um número certo, tem diretrizes, né? A gente tem que, vocês já sabem, né? A gente tem que se basear na parte de descompensação hemodinâmica, a enfermidade envolvida, níveis de lactato elevado, taquicardia, taquipneia. E aí, a parte numérica ela é apenas uma diretriz. Geralmente, hemoglobina abaixo de 7, mas nos cães e gatos a gente vê que tem uma descompensação hemodinâmica abaixo de 5, que seriam uns 15 de hematócrito. Né? A medicina fala muito em hemoglobina, e a gente fala mais no hematócrito, né? Mas seria mais ou menos, num paciente normovolêmico, 15, tá? Entre 7 e 9 é aquela discussão clínica. É um paciente que vai passar por cirurgia, é uma cirurgia cruenta ou não? Como a gente vai planejar esse processo? Ele vai perder sangue ou não? O que a gente tem feito hoje em dia e tem orientado? É aquele paciente crítico que você vê que a hemoglobina hematócrita está diminuindo semanalmente ou diariamente, já deixa uma bolsa de sangue, solicita para o banco de sangue, é testada e compatível, porque no momento que ele descompensar, para você também não antecipar uma transfusão desnecessária, no momento que ele descompensar já está, né, a bolsa de sangue ali reservada para ele. Tá? Então, a gente acaba tendo essas diretrizes. Na anemia hemolítica, abaixo de 5 de hemoglobina. Tá? A velocidade de transfusão, agora vocês vão ficar bravos comigo, mas não sou eu. Evitar a bomba de infusão para cão. Né? Não sou eu que estou falando, são todos os guidelines, né? O colega trabalhou no banco de sangue humano, da enfermagem humana. Tem algumas marcas que a gente sabe que provocam hemólise. Então, segundo o consenso, isso aqui é a Associação Veterinária de Hematologia e Medicina Transfusional Americana, tá? Parece com a nossa sigla, a gente copiou um pouquinho, mas é americana, tá? E eles fizeram o consenso, que eu vou, né, eu trouxe eles para vocês, depois eu posso enviar ele inteiro, que para cão não tem nenhum estudo, mesmo com as bombas de sangue validadas para transfusão, né, que mostre segurança em alguma marca. Então, tanto bom evitar bomba peristáltica e rotativa, risco de hemólise. Então, é o que está sendo recomendado. Então, transfusão para cão por gravidade. Para gato, tem 2 bombas validadas americanas.
Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer estudos nossos, pegar as bombas que a gente tem, validadas comercialmente, e fazer uma análise de hemólise ou não. Tá? E a recomendação de velocidade de administração, primeira meia hora, 0,25 ml por quilo. Nefropatas, cardiopatas e filhotes, após essa primeira meia hora, é 1 ml por quilo por hora. Normovolêmicos, 4 a 5 ml por quilo por hora. Hemorragia maciça, 22 ml por quilo por hora. Tá? Monitorar a cada 15 minutos, na primeira meia hora, né, todos os parâmetros, né, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, né, e a cada 30 minutos nas horas subsequentes. Documentar tudo. Todas as informações da bolsa, qualquer intercorrência, né, fazer um relatório e deixar guardado. Tá? Para gato, muda um pouquinho, segundo o último guideline de 2021. Então, primeiros 15 minutos, meio ml por quilo, e depois 1 ml por quilo nos próximos 15. Após primeira meia hora, 2 ml por quilo por hora. E a transfusão, tanto em cão como em gato, no máximo em 4 horas. E aí a monitoração também, nos primeiros 15 minutos, depois a cada 30 minutos nas 4 horas subsequentes. Esse é o Cali, é um gatinho que tinha felva, ele fez 40 transfusões, né? Entrou em aplasia, né? Mas assim, é outra coisa, o pessoal fala, qual que é o limite de transfusão? Não tem, né? Se ele não formar muito halo anticorpo, né? E tolerar, então a gente conseguiu manter ele meses, uma transfusão por mês, né? Por 40 meses, né? Porque foram 40, né? Foi de 40 a 50 transfusões, tá? Bomba de infusão para gato, no último Guidelines, eles publicaram 2 marcas, que é as que eles mais usam nos Estados Unidos, né? Peristáltica Everest, Infusomate aqui da Bebral, né? Numa velocidade de 25 ml por hora, com concentrado de hemácia para gato, Sagmanitol, né? A gente usa ainda CPDA, que é o para gato, mas que com segurança transfusional sem provocar hemólise. Tá? E qual que é o alvo em relação ao hematócrito? Ou hemoglobina pós-transfusional? Seria 25 a 27%, ou 8 a 9% de hemoglobina. E para gatos, 15 a 20%, porque um concentrado de hemácia, um sangue total vai elevar de 5 a 10, né? Hemoglobina 5 a 7. Que é só o quê? O equilíbrio. Então, a transfusão é para tirar da emergência e manter uma estabilidade clínica. Por que a gente não eleva muito? Porque a sobrevida é igual das hemácias, tem o risco de diminuir o estímulo regenerativo da medula, então ela precisa ter uma hemoglobina, um hematócrito um pouco mais baixo, para ainda estimular a regeneração. Sobrecarga circulatória, e a gente chama de TACO, né? Que é uma sigla em inglês, que é a sobrecarga circulatória secundária ao volume transfusional, e risco de trombose. Então, se preconiza isso, né? Tem que monitorar durante a transfusão. Hoje tem várias formas de monitorar e até portáteis, né? A gente tem aqueles hemoglobinômetros, né? Tem algumas marcas no mercado. Tá? E a monitoração é avaliar esse hematócrito e hemoglobina 15 minutos a 24 horas após a transfusão, para detectar alguma hemólise mais tardia, para ver se teve realmente um bom incremento, né, transfusional. E a vida média das hemácias, em cães, é de 43 a 104 dias, varia muito, né, entre os autores, e gato, 29 a 39 dias. Né? Na teoria, porque a gente sabe que na prática às vezes não dura nem 24 horas, né? Dependendo do quadro clínico. Né? Agora a gente vai entrar em plaqueta. Bem, concentrado de plaqueta é o segundo hemocomponente mais utilizado. Então, a plaqueta a gente obtém são 2 centrifugações, né? Após a segunda centrifugação do plasma fresco congelado, aí a gente obtém o concentrado de plaqueta, que ele, né, esse turbilhonamento é chamado de Swilling, que é uma validação visual do banco de sangue, né, que a gente adota de banco de sangue humano para veterinário. Então, esse turbilhonamento indica que as plaquetas elas estão ativas. Tá?
Então, a gente faz a transfusão de plaquetas sem administração simultânea de eritrócitos e plasma em grande quantidade. Então, para aquele paciente que apenas está trombocitopênico. Fica no agitador, né, em temperatura controlada, né, de 20 a 24 graus. Não pode refrigerar a plaqueta, então é importante quando receber, você não pode colocar no refrigerador, porque você inativa a função dela. Tá? E há um concentrado de plaqueta para cada 10 quilos a proporção, e o equipo, né, de transfusão, normalmente, como se faz no concentrado de hemácias. Quando que a gente indica a transfusão de concentrado de plaquetas? Apenas se tiver sangramento, abaixo de 50 mil, com sangramento. Quando que o cão geralmente tem sangramento? Abaixo de 20, né, mil plaquetas, normalmente. Tá? Se não tiver sangramento, existe a transfusão profilática no paciente cirúrgico. Qual que é o mínimo de plaquetas para fazer uma cirurgia, né, com segurança, digamos assim, que a literatura nos orienta? 100 mil plaquetas. Tá? Tem guidelines humanos que falam 50 mil. Então, se for um hospital bem estruturado, uma cirurgia não muito cruenta, você nem tem necessidade de fazer a profilática. Mas é bom sempre ter o concentrado de plaqueta ali para uma segurança. E antigamente, falava do paciente clínico abaixo de 10 mil, sabe aqueles 5 mil plaquetas que você nem vê na lâmina, né? A pessoa fala, nossa, não estou vendo na lâmina, vou pôr 1000 para falar que vi alguma coisa, né? Esse paciente, antigamente, a gente transfundia profilaticamente. Hoje, se ele não tiver clínica, a gente não faz mais a transfusão. Por quê? Com os avanços dos estudos, a plaqueta é um dos hemocomponentes mais imunogênicos, que provoca reação inflamatória. Então, eu sou da época que a gente seguia direitinho ali, né? Estava menos de 10 mil, cachorro pleno, não tinha uma peteca, mas vamos fazer a transfusão profilática. Eu descompensava na transfusão. Porque até pegar a veia, o cachorro fica estressado, aí ele começava a petequear, né? Falei, nossa, agora ele está com sintoma, precisa fazer mesmo, né? Então, a gente não estamos mais fazendo, com a experiência, a transfusão profilática no paciente clínico que não tenha sangramento. Tá? E por que não fazemos? Porque a plaqueta é destruída rapidamente. Né? Então, qual que é a vida média das plaquetas na circulação do cão? Ninguém falou. 5, né? 7 a 10 dias, alguns autores falam. As transfundidas, 24 a 48 horas. Né? Então, assim, bem frustrante. Você faz a transfusão de plaquetas, ele está 20 mil. Pós-transfusão, quanto ele está? 10 mil na contagem. Mas parou de sangrar. Então, ou abaixa ou aumenta, é uma dinâmica que não é que nem a hemoglobina e o hematócrito. Tá? Então, é para parar o sangramento, interromper o sangramento. Pode ter alguns pacientes que têm incremento, né? Aumente essa contagem depois da transfusão, mas alguns, né? Foi minha tese de doutorado, né? Não aumenta o número plaquetário. O plasma é um componente que a gente utiliza hoje só para coagulopatias. A gente não tem muito, temos. Né? Hoje é o momento que a gente tem mais coagulopatia hereditária ou adquirida, né? Na veterinária. Então, ele tem, o principal objetivo dele é fornecer fatores de coagulação, porque a albumina não eleva em níveis satisfatórios, tá? E a validade é 1 ano congelada a menos 18 graus. A dose é 10 ml por quilo, pode repetir se necessário, administração em torno de 1 hora, descongelar em banho-maria, tá? Protegendo a bolsa sempre com envoltório plástico, porque ela é porosa. E aí a gente tem indicação para coagulopatia, esses sangramentos, né, que a plaqueta está normal e o animal sangra. Né? Normalmente tem distúrbios de coagulação. E né, onde a gente mais tem encontrado intercorrências é na hemofilia A, presente aonde? Spitz alemão. Spitz alemão é de alta incidência de hemofilia A, assintomático. Então, uma recomendação nossa também faz TPPA em todo mundo. Se for hemofílico, vai dar um TTPA elevado, né? E aí vai castrar, né? Uma simples castração, uma orquiectomia e falece, né? Vem a óbito o paciente. A gente tem visto muito, principalmente no Spitz. E aí a gente faz né, a transfusão de plasma ou crio precipitado para salvar esse paciente. Mas a plaqueta estava normal? Estava. Mas distúrbios relacionados à hemostasia secundária são muito piores. E é onde a gente mais vê, né?
E adquiridas também, né? Neoplasias, hepatopatias, né? E assim vai. Então, o plasma a gente destina para essas situações. E o crioprecipitado a gente usa principalmente se você tem esses diagnósticos, né, mais precisos. Então, hoje a gente tem pacientes que a gente sabe que são hemofílicos e que a gente já tem no estoque de alguns hospitais, clínicas, se ele descompensar o crioprecipitado. Por quê? Ele é um derivado do plasma, é uma etapa a mais que a gente faz, né, processa ele, só que ele tem um volume menor. Então, ele acaba concentrando mais tanto o fator 8, que é ligado à hemofilia, o von Willebrand, né, ligado à função plaquetária, fibrinogênio, que também é muito importante no paciente, principalmente cirúrgico, né, que muitas vezes tem o consumo do fibrinogênio, e é uma unidade para cada 10 kg, validade 6 meses. Tá? Então, é um hemocomponente também de indicação em várias situações. E o consenso, né, de reações transfusionais, a gente chama de TRACS, né? É um consenso bem extenso, mas muito bem elaborado, baseado tanto em embasamento humano como na veterinária dos artigos científicos, né? Ele fala de muitas reações, né? Por isso que não dá para falar na palestra agora, mas eu quis trazer para vocês como prevenir essas reações, né? A reação transfusional hemolítica aguda, que é a que mais a gente tem que evitar numa transfusão de hemácia, por exemplo, é só tipagem e teste. Pode aplicar corticoide, o que for, não vai segurar. Né? Então, a gente tem que fazer cada vez mais essa triagem. E aquelas, né? Deu compatível a bolsa, mas ele pode inflamar, formar um angedema, urticária. O que o consenso fala? Que a terapia prévia com difenidramina ou dexametasona não tem evidência científica. Ele demonstra vários artigos. Então, a aplicação de fármacos antes, né, seja cortisona ou antihistamínico, não garante que vai prevenir reação inflamatória. Então, cada vez mais a gente está deixando de usá-los. Tá? Agora, com esses avanços, com anticoagulante, tudo a gente está vendo cada vez menos a necessidade, mas né, não tem evidência. Se há um pouquinho maior de evidência, ele fala assim, se tiver que optar, né, como preventiva, a difenidramina, tá? Mais do que a cortisona. E aí, se ocorrer a reação, trata. Né? Aí é a inflamatória, né? Como aqui, né, na foto, né, o angedema, né? Que geralmente acontece com plasma, plaqueta ou sangue total. Né? E a monitoração, né, envolve a identificação do doador hemocomponente, a monitoração dos parâmetros vitais, volume infundível, tempo de transfusão, se foi pré-medicado ou não, colocar também nesse relatório e documentar o tipo de reação caso tenha. Então, as considerações finais, que eu acho que para os clínicos, né, mas pelo menos assim para ter uma dimensão da situação da hemoterapia, na medida do possível, selecionar os doadores para triagem, nem que seja uma triagem mínima, né, para as doenças infecciosas, que são muito importantes e cada vez mais, né, comum aí de forma assintomática. O conhecimento básico da imunohematologia, né, do tipo sanguíneo principal do cão e os tipos de gato. O teste de compatibilidade e tipagem em todas as transfusões. Tá? Indicação apropriada de hemocomponentes. Então, hoje a gente tem aí várias possibilidades para diminuir reações e reconhecer precocemente as reações transfusionais, que a gente não tem o tempo hábil para falar só apenas de reações, mas que tem vários tipos de reações, né, para serem exploradas. Então, agradeço aí a atenção de vocês. Obrigada, viu?